Olá, hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Dos nossos podcasts semanais, ou a gente foca num tema específico, ou trata de temas variados da conjuntura, e hoje nós vamos fazer isso. Vamos fazer um balanço geral da conjuntura brasileira neste momento. E vou começar pelos dados de emprego da PNAD. A PNAD contínua foi divulgada hoje pela manhã e mostrou uma estabilidade na taxa de desemprego. Na verdade, até uma leve alta quando a gente faz o ajuste sazonal. Mais importante, o emprego, ou a ocupação, sendo mais preciso, parou de crescer nos últimos 3 meses. E com o ajuste sazonal indicou alguma retração. É, o que isso parece nos indicar é que aquele crescimento econômico que se observou nos 2 primeiros trimestres do ano, né, inclusive muito forte no primeiro, mas ainda razoável no segundo, esse crescimento econômico parece estar dando lugar muito provavelmente, a algo mais próximo da estagnação ou crescimento muito baixo no terceiro trimestre. E a maior parte dos dados do IBGE, agora vamos falar de outros dados, não, eu falei aqui, comecei pelo emprego, que foi o dado de hoje, mas a maior parte dos dados do IBGE e de outras fontes também, até aí vão até agosto, do emprego já pega setembro, né? Mas esses dados até agosto parecem consistentes com essa hipótese de desaceleração, ou mesmo, eu não descartaria uma estagnação da economia. Os principais indicadores do nível de atividade da economia tiveram os seguintes resultados. Vou fazer aqui um balanço sumário, né, dos principais. Indústria teve um crescimento pontual em agosto, uma coisa pontual, e a gente nunca olha muito dado de um mês, porque eles variam tanto, né, por fatores específicos. Quando a gente pega o trimestre móvel junho a agosto, ela teve uma queda de 0,3% contra o trimestre anterior e uma retração de 0,5% em relação a igual período do ano anterior, ou seja, a indústria está em queda. Comércio, que é o outro setor importante, comércio varejista, está muito próximo de uma situação de estagnação também. No trimestre móvel encerrado em agosto, aliás, nem até pior que isso, né? Trimestre móvel encerrado em agosto, o comércio registrou uma queda de 0,5% em relação ao trimestre anterior, tá? E um crescimento de apenas 0,7 contra igual trimestre do ano passado. Por fim, o setor de serviços é o que, desses três grandes setores que o IBGE divulga pesquisas mensais, o setor de serviços é o que não apresenta sinais de desaceleração até agora. No trimestre móvel encerrado em agosto, ele teve uma expansão de 2,7 em relação ao igual período do ano anterior, e na margem, quer dizer, nesse trimestre contra o trimestre anterior, um crescimento de 0,9. 0,9%, que é um crescimento bom, né? Com ajuste sazonal, né? Agora, aqui é importante não exagerar o peso do setor de serviços, porque o setor de serviços nas contas nacionais, no PIB, tem um peso grande, muito grande, mas o setor de serviços da pesquisa, da PMS, que é a Pesquisa Mensal de Serviços, ela não tem vários dos segmentos que estão presentes no PIB de serviços. Por exemplo, um deles é o comércio, é um setor muito importante, inclusive em termos de emprego e de valor agregado também. E o comércio, que não está no PMS, mas está no setor de serviços do PIB, como nós mostramos agora há pouco, comentamos agora há pouco, está em queda, né? E há outros segmentos que também não estão na pesquisa mensal de serviços. Mas, enfim, quando a gente está analisando a conjuntura, principalmente quando está numa fase de inflexão, de transição,
Normalmente é assim mesmo. Os indicadores não, eles não apontam todos imediatamente para uma direção, mas o que a gente está observando é que cada vez tem mais indicadores apontando nesse sentido de desaceleração. Eu vou aqui comentar mais um, depois os outros colegas aqui apresentarão, acrescentarão outras informações, outros dados, mas eu queria destacar ainda o indicador de formação bruta de capital fixo, que é elaborado pelo IPEA, né? É, por causa da importância desse componente da demanda, né? Que é a compra de bens de capital e a construção civil, principalmente. Tem outros elementozinhos, mas esses dois são os principais. E também por causa do papel da formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento, de ampliar a capacidade. E o investimento, é, nesse indicador do IPEA, teve uma expansão de apenas 1,9% no trimestre móvel encerrado em agosto, comparado com o mesmo período do ano anterior, ou seja, em um período de um ano, apenas 1,9%. É um crescimento bastante baixo para o investimento. Na margem, quer dizer, o trimestre com o trimestre imediatamente anterior, houve um crescimento de 0,4, que também não é nada impressionante. Né? Então, esse componente aí, ele é muito importante, não só pelo aumento da capacidade, mas por aumento de produtividade também, etc. Ele está tendo um comportamento bastante fraco, né? É, se confirmados isso, com os dados forem saindo sobre setembro, né? Nós vamos sim estar diante de um quadro que, no meu entender, mostra que finalmente a economia começa a ser detida, a meu ver, pela política monetária. Depois os meus colegas podem falar aqui qual a análise deles. Mas o, o fato é que nós temos insistido aqui nesse podcast que a economia brasileira está testando os limites da possibilidade de produção tanto pelo lado da disponibilidade de capacidade produtiva, como também, principalmente, pela disponibilidade de trabalho. E numa situação dessas, existem basicamente, a economia chega a um impasse que pode ser resolvido no curto prazo, basicamente por três caminhos. Ou a demanda cai, reduzindo o crescimento da economia para um nível consistente com o potencial, e esse crescimento consistente com potencial, na minha análise específica, é muito baixo, próximo a 1%. Eu sei que aqui eu estou puxando para baixo em relação ao que a maioria dos economistas fazem, mas eu tenho razões para isso, já expliquei em outros podcasts, posso ver novamente eu colocar isso no futuro. Ou a economia cresce, baixa o crescimento para esse potencial, para esse nível bastante baixo, ou a demanda ou então a demanda cresce, mas em vez de ser atendida por um aumento da produção, provoca ou aumento da inflação ou aumento das importações líquidas, piorando o chamado déficit nas transações correntes do balanço de pagamentos. Tudo indica, pelo que a gente está acompanhando, que a resposta que está ocorrendo é uma combinação de desaceleração acentuada da economia com aumento do déficit em transações correntes, e não pela inflação, obviamente. Com relação ao déficit em transações correntes, os dados mais recentes do Banco Central mostram que esse déficit, nos 12 meses até setembro, agora, bateu em 3,6% do PIB, o que é uma alta expressiva, vejam só, 3,6% contra 2,2% há um ano atrás, né, também medido em 12 meses. É uma alta bastante expressiva. Então, certamente isso aí é um dos caminhos, via aumento das importações líquidas, etc. Quanto à desaceleração do PIB, a gente já comentou aqui. E no que se refere à inflação, apesar da alta de 4% do rendimento do trabalho nessa PNAD, que poderia estar pressionando a inflação para cima,
existem fatores tão benignos, tão positivos influenciando a inflação para baixo, que a inflação vem tendo um comportamento bastante benigno, né? Inclusive, já se fala, acho que com razão, que há uma possibilidade forte da inflação medida pelo IPCA fechar o ano abaixo, um pouquinho abaixo do limite superior da meta, que é de 4,5%. Para isso está contribuindo fatores que nós todos têm falado, me referido. Primeiro, uma apreciação cambial muito grande, a taxa de câmbio fechou o ano passado em torno de 6,20, agora está aí 5,30 entre 5,30 e 5,40, né? Então, a queda substancial da taxa de câmbio, baixo preço de todos os produtos medidos em reais, todos os produtos cotados em dólar medidos em reais, as importações em particular. Isso ainda é ajudado pelo fato de que o preço das importações estão tendo uma ligeira queda nesse ano. Uma queda não é muito, mas algo como 2, um pouquinho mais do que 2%, preço das importações brasileiras. Aí você pega em cima disso, põe uma queda da taxa de câmbio, como que está ocorrendo, e você vê aí que tem uma ajuda substancial na redução da inflação. Some-se a isso a super safra agrícola, que está provocando várias reduções de preços dos alimentos no domicílio, né? É, então, do lado da inflação, as coisas estão indo bem. Ou seja, não é não é via alta de inflação que aquele problema de capacidade a que eu fiz referência está se manifestando. É mais queda do nível, queda da produção, e para isso eu acho que a política monetária, muito provavelmente, está tendo já finalmente tendo efeitos, e, por outro lado, pelo aumento do déficit nas transações correntes. É claro que no longo prazo, a médio e longo prazo, existe uma outra saída muito melhor do que essas que eu comentei aqui, que seria o aumento da produtividade da economia. Aí a economia pode voltar a crescer forte. Mas, por enquanto, não é isso que a gente vê na economia brasileira. É, não há sinais de que isso venha ocorrendo. A produtividade do trabalho vem crescendo, por exemplo, mais ou menos 0,5% ao ano, que é muito pouco, já há muitos anos, né? Isso aí varia, né? Tem períodos, questões específicas, cresce mais, depois cresce menos, mas, digamos, 0,5% é um número que reflete bem o que vem acontecendo com a produtividade na economia brasileira. Então, tem que haver alguma coisa para mudar isso aí, e essa alguma coisa aparentemente não está acontecendo ainda. Mas isso é todo um tema para se discutir, que não cabe aqui nesse balanço muito geral que nós estamos fazendo hoje aqui da conjuntura. Então, eu queria colocar essa visão que eu tenho, essas questões aqui gerais sobre como é que está a nossa economia nesse momento. Aí vou passar a palavra aqui para a Margarida, depois para o Guixa, para também trazer os comentários deles, né, e as informações que eles também podem agregar a este quadro que eu passei. Bom, então vamos aqui. Eu queria acrescentar, Francisco, aos teus números, o consumo aparente de bens industriais, que também é um dado do IPEA, que ele registrou uma queda de 0,5% no trimestre, em relação ao trimestre encerrado em setembro, desculpa, em agosto, em relação ao trimestre imediatamente anterior, né? Então, isso corrobora uma desaceleração da economia que tem aí dois componentes da demanda agregada, como você chamou a atenção, investimentos e consumo, que estão em clara desaceleração, fora além daqueles que você já citou do lado da oferta. E eu acho que claramente isso tem a ver, sim, concordo com você, com a política monetária restritiva. Por quê? Nós estamos com uma taxa de juro real, Selic real ex ante, que ela só faz aumentar à medida em que as expectativas de inflação estão caindo, como estão caindo.
ela mantida em 15%, então ela hoje, essa Selic real ex ante está batendo 11%, né? Por conta de expectativas de inflação projetadas para os próximos 12 meses, que estão em queda. Né? Então, esse é um primeiro aspecto. E por que eu estou reforçando esse ponto que você chamou atenção? Porque, diferentemente de alguns analistas que têm dito que a política fiscal até agora tem ficado mais no terreno neutro, eu não concordo com isso. Se a gente usar o resultado primário como medida de impulso fiscal, de fato, o resultado primário melhorou. De janeiro a setembro, ele fechou em menos 1,07% do PIB. Quando a gente compara com janeiro e setembro do ano passado, ele se situava num déficit primário de 1,2. Então, houve uma leve melhora do resultado primário. Mas por que eu acho que isso não é um indicador de uma redução do impulso fiscal? Pelas seguintes razões. Primeiro, a gente tem uma série de despesas que estão fora do orçamento, que é mais grave. Então, por exemplo, o programa Auxílio Gás, que nesse ano prevê um desembolso de 3,7 bilhões de reais, ele não está nesses números, ele não está no orçamento. Ele está sendo custeado através de fundos que estão sendo remanejados, colocados em bancos públicos e se faz a despesa pelos bancos públicos. Então, está fora do orçamento. O pé de meia é a mesma coisa. A maior parte dos recursos previstos para esse ano com o programa, que são 9,2 bilhões de reais, estão fora do orçamento. Teve uma discussão entre o TCU e o governo, e o TCU obrigou a que esse programa entrasse no orçamento, mas acabou que ele não entrou integralmente. Apenas uma parte ficou acordada lá, que uma parte entraria, a gente não sabe quanto, porque isso não está disponível nas estatísticas, mas não são os 9,2 bilhões de reais. A maior parte desse desembolso está fora do orçamento. Eu estou falando de medidas de gastos que são expansão, expansão de demanda agregada, tá? Além disso, o governo tem usado de fundos públicos e alguns privados. Então, aqui, por esse mecanismo, qual é a regra? Você transfere os recursos desses, o governo transfere os recursos desses fundos para bancos ou agências oficiais, e ali se faz o desembolso, quer seja um crédito subsidiado, em geral, essa manobra, vamos dizer assim, ela não implica em gasto primário, mas ela implica em gasto de demanda agregada, sim, um crédito subsidiado, e impacta os juros que incidem sobre a dívida pública. Então, a gente não fala muito disso porque não impacta no primário, mas impacta a demanda agregada, né? Então, se a gente, além disso, a gente teve uma ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, aumentando as faixas de renda que podem se beneficiar do programa. Isso é um impulso de demanda agregada, principalmente para a construção civil, que ali você tem uma geração de emprego que vai consumir, que vai demandar. Então, isso é uma medida parafiscal, não está no orçamento diretamente, apenas os juros contidos no programa que vão impactar a despesa financeira e não a primária, mas aumenta a demanda agregada da economia, né? Agora, recentemente, foi aprovado um empréstimo para reformas. Ainda não está nesses números que a gente está trazendo, porque o programa começou agora em outubro, né? Mas então, o que eu quero chamar a atenção é que, se a gente olhar apenas os resultados aí orçamentários, a gente fica com a falsa impressão de que a política fiscal agora está mais coordenada com a política monetária. Eu diria que não. Além disso, e para encerrar, a gente olhando por dentro do número do resultado fiscal primário, né? Houve um aumento de receitas em termos reais de janeiro a setembro de 3,5 e um aumento dos gastos de 2,8, né, em termos reais, em relação ao igual período do ano passado. Isso, claro, então, levou a uma melhora do resultado primário, mas os gastos que mais aumentaram foram INSS, que aumentou nesse período, janeiro e setembro, conta janeiro e setembro do ano passado, aumentaram 4% em termos reais, o BPC 10% em termos reais e pessoal 3,9% em termos reais.
esses gastos são muito impactantes na demanda agregada, porque a propensão marginal a consumir, principalmente de INSS e BPC, é próxima de um. O BPC eu diria que é um, sem errar, né? E grande parte dos gastos com o INSS, a propensão marginal a consumir dessas pessoas também é muito próxima de um. Então, isso estimula muito ainda o consumo, né? E as receitas que aumentaram 3,5% em termos reais, quais foram as receitas que mais incrementaram? Imposto de importação, que eu diria que não tem muita relação com a propensão marginal a consumir, né? E o imposto IOF, que aumentou 16,2% de janeiro a setembro, que esse não tem nenhuma relação com, não tem nenhum impacto restritivo de demanda agregada, é isso que eu quero dizer. Então, a gente agora, nós já prometemos aqui que nós vamos calcular multiplicadores fiscais, que é uma missão nossa, é um interesse nosso, mas com certeza, mesmo sem o cálculo dos multiplicadores fiscais, a gente vê aí uma política fiscal que, embora o resultado primário tenha melhorado levemente, isso sugere em princípio, olhando só o número, uma política fiscal que está indo já mais de acordo com a monetária. Eu diria que não. Nós ainda temos uma política fiscal fortemente expansionista, tá? Então, eu diria, para fechar, que realmente essa desaceleração que a gente está vendo na economia é fruto de uma política monetária que está se tornando a cada dia mais restritiva. É isso. Lixa, passo para você. Obrigado, Margarida. Tá? Bom, continuando com esse panorama geral que Francisco Eduardo e a Margarida estão apresentando, gostaria de destacar de que também saíram dados sobre crédito, não? A gente viu que no mês de setembro, quando a gente olha as concessões no segmento de crédito livre, se a gente ajusta pela sazonalidade e pela inflação, ou seja, colocar ele em termos reais, no mês de setembro teve uma queda nas concessões de crédito, não? Crédito livre, em relação ao mês anterior, 0,2%, por cento, que já está um pouco em linha do que a gente está falando da desaceleração da economia e dos impactos da política monetária. É claro que as concessões de crédito direcionado aumentaram, no mês de setembro aumentaram bastante, mas no caso do crédito direcionado, a gente ficou 4 meses em que essas concessões de crédito direcionado estavam caindo, então um pouco que compensou em setembro. Mas a ideia geral é que a gente está no crédito já sofrendo a influência da política monetária, não, bastante restritiva. É claro que, como a gente está no final desse ciclo de auge, desse ciclo de expansão do crédito, a taxa de inadimplência estão elevadas, não? No caso do crédito livre, a inadimplência de pessoas físicas continua num patamar elevado, 6,6%, e no caso de pessoas jurídicas subiu um pouquinho, mas se encontra num patamar de 3,2%, que são níveis muito elevados, não? Tá? Mas que está muito associado também ao fato de que a gente teve esse ciclo de crédito que deve estar acabando. Francisco Eduardo destacou que teve uma piora na conta corrente, não? Ou seja, quando a gente olha para o dado da conta corrente nas contas externas, no mês de setembro, ele destacou que o déficit em conta corrente foi de 3,6% do PIB, não? Isso corresponde mais ou menos a 79 bilhões de dólares. Eh, Muitos analistas mostraram preocupação, especialmente porque o investimento direto no país, também pensando em 12 meses, foi de 3,5% do PIB, ou seja, mais ou menos 76 bi, ou seja, um pouco menor que o déficit em conta corrente. Tá? É, de qualquer forma, uma apreciação pessoal minha é que, na medida que a economia comece a desacelerar seu crescimento, ou seja, o nível de atividade esfriar, como parece que está acontecendo, Francisco Eduardo destaca isso, devemos ter uma redução do déficit nas transações correntes, não? Que hoje está em 3,6% do PIB, em setembro, não? Setembro,
provavelmente no final do ano isso deve melhorar, deve cair o déficit para alguma coisa por volta de 3,3. É o que a maioria dos analistas destacam. O que seria um pouco menor que o investimento direto no país, que está nesse patamar de 3,5% do PIB. Eu sei que eh, a desaceleração da economia vai ajustar um pouco as contas externas. Tá? Um ponto que já se começa a discutir é se a economia já aparece com sinais de estagnação, como Francisco Eduardo destaca, e com uma inflação que já está entrando no patamar abaixo de 4,5%, a discussão é o que fazer com a política monetária, não? A professora Margarida destacou também a importância da política monetária contracionista que a gente tem. Então já começa a discussão sobre se a gente deveria ou não começar a discutir, não para este ano, não, ainda que a gente tenha duas reuniões do Copom, uma em novembro e outra em dezembro, mas bem para começo do ano que vem, discutir se a gente deveria ou não reduzir a taxa de juros. De qualquer forma, sempre temos de destacar de que as expectativas de prazos mais longos ainda, digamos, pensando em 2027, 2028, elas não estão ancoradas, tá? Ou seja, não, não está num patamar próximo de 3%, se encontra acima disso. E, em consequência, começou um debate entre os analistas, nos mercados, sobre a continuidade ou não desta taxa de juros Selic no patamar que se encontra hoje, e quando começar a sua redução. Tá? De qualquer forma, destacando um ponto que Francisco Elo destacou, a inflação de serviços, ainda que num patamar elevado, especialmente serviços subjacentes, ele se encontra num patamar ainda elevado, não? Em consequência, quando a gente olha para a política monetária, discussão, temos argumentos para dizer que você deve manter um pouquinho mais a taxa de juros nesse patamar elevado. Esses argumentos são que as expectativas de longo prazo não estão ancoradas e que a inflação de serviços ainda está num patamar elevado, especialmente por causa do mercado de trabalho que tem se mostrado bastante resiliente. E, por outro lado, começa a discussão sobre os argumentos para começar uma redução já no começo do ano que vem é que aparece o risco de uma estagnação da economia e de uma inflação corrente, ou seja, uma inflação agora convergindo um pouco mais rapidamente para a meta de inflação. Tá? Era isso um pouco, Francisco Eduardo. Ok, ficamos por aqui com esse breve balanço da conjuntura atual e até a próxima sexta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.